Este vídeo é a segunda e última parte do conto Sombras Vermelhas, original de Robert E. Howard para Solomon Kane. Eu utilizo a tradução do conto da editora Generale, por Alexandre Calari, e como ilustração uso a adaptação da Marvel por Roy Thomas com a arte de Howard Chaykin. Vou deixar o link do vídeo com a primeira parte do conto fixado no primeiro comentário, mas você pode acompanhar este vídeo aqui numa boa, pois vou resumir a história até aqui. Anteriormente, em perseguição a um fugitivo, Kane encontra pelo caminho uma moça ferida mortalmente. Antes de morrer, ela revela que seu assassino é o bandido conhecido como Leloup. O puritano promete a si mesmo o encontrar e matá-lo juntamente com seu bando, que é o mesmo bando a qual pertence o fugitivo. E este bando de Leloup estava reunido em uma caverna, dividindo um tesouro roubado, quando o fugitivo chega, se dizendo perseguido pelo puritano Kane. Leloup elimina um de seus comparsas para não ter que dividir o roubo, quando Kane o encontra. O bandido o distrai, apaga a luz do recinto e foge. Solomon Kane, em perseguição obstinada, chega à África à procura de Leloup, mas é surpreendido antes de chegar ao seu destino. E a conclusão desta história é o que vamos conhecer agora, pelas palavras do criador de Conan o Bárbaro, Robert E. Howard. Em algum lugar, com uma monotonia ensurdecedora, uma cadência repetia sem parar, sustentando o mesmo tema: tolo, tolo, tolo. Agora não estava distante. Kane quase podia alcançá-la ao estender a mão, e se fundia com o latejar de sua cabeça, até formar um mesmo eco contínuo: tolo, tolo, tolo. As névoas minguaram e desapareceram. Kane tentou apalpar a cabeça, mas descobriu que estava com mãos e pés amarrados, e deitado no chão de uma cabana, sozinho. Contorceu-se para ver o lugar. Não, dois olhos o observavam no meio das trevas. Uma silhueta aos poucos tomou forma, e Kane, ainda tonto, por um momento acreditou ser o homem que o deixara inconsciente, mas não era. Não, aquele homem jamais poderia ter dado tal golpe. Ele era magro, pequeno e enrugado. A única coisa nele que parecia viva eram seus olhos, que se assemelhavam aos de uma cobra. O homem agachou-se no chão da cabana, próxima à entrada da porta, nu, exceto por uma tanga e a parafernália usual de braceletes, tornozeleiras e braçadeiras, enfeites bizarros de marfim, ossos e couro, animais e humanos adornavam seus braços e pernas. De repente e inacreditavelmente, ele falou em inglês meio truncado. Ah, você acordado, homem branco. Por que veio aqui, hein? Kane fez a inevitável pergunta seguindo o hábito do caucasiano. Você fala minha língua? Como pode ser? O negro sorriu. Eu, escravo por muito tempo, garoto. Eu, Nilonga, homem juju, grande feiticeiro. Nenhum negro como eu. Você caçar irmão branco? Kane rosnou. Eu, irmão, busca um homem sim. O negro acenou. Quem sabe você encontre, hã?
e ele morre. Novamente, o negro sorriu e anunciou em troca de nada, chegando um pouco mais próximo. Eu, poderoso feiticeiro Juju. Homem branco, você caça olhos como leopardo? Sim? Hã? Ouça, homem branco. Homem com olhos de leopardo. Ele e o chefe Songa travam conversa poderosa. Eles irmãos de sangue agora. Não diga nada. Eu ajudo você, você ajuda eu, hein? Por que você me ajudaria? Kane perguntou, desconfiado. O homem se aproximou ainda mais e sussurrou. O braço direito do homem branco, Songa. Mais poderoso que Nilonga, Songa é. Homem branco poderoso Juju. Homem branco de Nilonga mata homem com ódio de leopardo. Isso é irmão de sangue de Nilonga. Então, Nilonga é mais poderoso que Songa. Conversa encerrada. E, como um fantasma crepuscular, ele flutuou para fora da cabana tão rapidamente que deixou Kane em dúvida se tudo não teria sido um sonho. Sozinho, Kane observou as chamas da fogueira. Os tambores ainda ribombavam, mas, àquela distância, os tons se misturavam e se fundiam, enquanto as vibrações produzidas se perdiam. Tudo parecia um clamor bárbaro, sem rima nem propósito. Contudo, ainda estava presente um tom subjacente de escárnio e de selvagem regozijo. Mentiras, pensou Kane, com sua mente ainda mareada. A selva mente como as mulheres da selva que atrai o homem para sua perdição. 2 guerreiros adentraram a cabana, gigantes negros com pinturas horríveis, portando lanças primitivas. Ergueram o homem branco e, após carregá-lo para fora, seguiram com ele ao longo de um espaço aberto, recostando-o ereto contra um poste, onde o amarraram. Em torno desse poste havia um grande semicírculo de faces negras, que surgiam e desapareciam ante a luz crepitante das chamas da fogueira que saltitavam em fagulhas. Diante de Kane, ali amarrado, avultava uma silhueta hedionda e obscena, escura e disforme, uma grotesca paródia de um ser humano. Parada, meditativa e manchada de sangue, como a alma disforme da África, ali estava o horror, o Deus Negro. Ao olhar para o lado, Kane viu 2 homens sentados em tronos rústicos de madeira. O da direita era um negro enorme, deselegante, uma massa gigantesca e desagradável de pele e músculos. Olhos pequenos como os de um suíno piscavam acima das bochechas marcadas pelo pecado, pressionando os lábios grossos e vermelhos em arrogância carnal. O outro... Ah, monsieur, encontramo-nos novamente. O falante estava longe de ser o vilão debochado que havia insultado Kane na caverna entre as montanhas. Suas roupas eram farrapos, e as marcas em seu rosto mostravam que ele havia decaído bastante nos anos que se passaram. Contudo, seus olhos ainda brilhavam e dançavam com a imprudência de outrora, e sua voz mantinha o mesmo timbre. Da última vez que escutei essa voz amaldiçoada, Kane falou calmamente. Foi em uma caverna, nas trevas, quando você fugiu como um rato. Sim, sob condições diferentes, respondeu Leloup imperturbável. O que você fez após tropeçar que nem um elefante na escuridão? Kane hesitou antes de dizer. Eu deixei a montanha. Pela entrada da caverna? Sim, eu devia saber que você era estúpido demais para encontrar a passagem secreta. Com todos os demônios, se tivesse empurrado a arca com a alavanca dourada incrustada na parede, a porta teria se aberto e revelado a passagem por onde sair.
Segui seus rastros até o cais mais próximo, e lá peguei um navio para a Itália, onde descobri que você desapareceu. Sim, por todos os santos, você quase me encurralou em Florença. Leloup gargalhou. Desci por uma janela dos fundos, enquanto o Monsieur Galahad entrava pela porta da frente da taverna, logo abaixo de mim. E se não tivesse aleijado seu cavalo, você teria me alcançado na estrada para Roma. Mais uma vez, quando o navio em que zarpei para a Espanha mal havia saído, Monsieur Galahad chegou ao cais. Por que me seguiu dessa maneira? Eu não entendo. Porque você é um vilão que eu estou destinado a matar, respondeu Kane friamente. Ele mesmo não entendia. Por toda a sua vida rodara o mundo auxiliando os fracos e lutando contra os opressores, sem saber ou questionar o motivo. Aquela era a sua obsessão, sua força motora vital. Crueldade e tirania contra os fracos faziam com que uma fúria ardente perdurasse em sua alma. Quando as chamas plenas de seu ódio eram despertadas e alforriadas, não havia um descanso para ele até que sua vingança fosse totalmente cumprida. Sempre que pensava no assunto, considerava-se um instrumento do julgamento de Deus, um receptáculo da grande ira a ser esvaziado sobre a alma dos impuros. Entretanto, no sentido pleno da palavra, Solomon Kane não era um puritano, embora ponderasse dessa maneira sobre si mesmo. Leloup encolheu os ombros. Poderia entender se tivesse feito algum mal à sua pessoa. Mon Dieu, eu também teria seguido o inimigo por todo o mundo se fosse o caso. Entretanto, até o dia em que o enganei facilmente, jamais tinha ouvido falar de você. Foi o Senhor que declarou guerra contra mim. Kane ficou em silêncio, possuído por sua fúria, sem perceber que Leloup era mais do que um mero inimigo. O bandido simbolizava todas as coisas contra as quais o puritano lutara durante toda a vida: crueldade, ultraje, opressão e tirania. Leloup se intrometeu nas meditações vingativas do oponente. O que você fez com o tesouro que, pelos deuses do Hades, levei anos para acumular? Que o demônio o carregue. Só tive tempo para pegar um punhado de moedas e bugigangas quando fugi. Peguei o tanto que precisava para caçá-lo. O resto dei aos aldeões que você tinha saqueado. Santos e demônios! Monsieur, você é o maior tolo que já encontrei. Desperdiçar aquele vasto tesouro. Por Satanás, enfureço-me de pensar que tudo aquilo está na mão de camponeses e aldeões vis. Praguejou Leloup antes de gargalhar. Ah, eles irão roubar e matar uns aos outros por causa desse tesouro. É a natureza humana. Sim, maldito seja! Inflamou-se Kane repentinamente, mostrando que tinha recobrado parte de sua consciência. Sem dúvida irão fazer isso mesmo, tolos que são. Mas o que eu podia fazer? Se deixasse o tesouro ali, as pessoas poderiam ter morrido de fome. Além disso, se o ouro tivesse sido encontrado na caverna, a pilhagem e a matança teriam ocorrido da mesma maneira. A culpa, porém, é toda sua. Se aquele tesouro ficasse nas mãos de seus donos por direito, tal problema não teria acontecido. Leloup sorriu sem responder. Como Kane não era um homem infame, suas raras profanações tinham efeito em dobro nos ouvintes, e sempre os assustavam, independentemente de quão brutos ou maldosos eles fossem. Foi Kane quem falou a seguir. Por que fugiu de mim, mundo afora? Você não me teme de fato. Não, você está certo. De fato, eu não sei. Talvez fugir seja um hábito difícil de ser quebrado. Errei quando não o matei naquela noite nas montanhas. Tenho certeza de que poderia tê-lo vencido em uma luta justa. Contudo, nunca pensei, nem mesmo agora, em emboscá-lo. De algum modo, não tinha o desejo de encontrá-lo, monsieur. Um capricho meu, mero capricho.
onde, quem sabe, eu tenha apreciado essa nova sensação. E confesso que cheguei a pensar que já havia esgotado todas as emoções da minha vida. Acredito que um homem precisa ser ou o caçador ou a caça. Até agora, monsieur, fui caçado, mas estava ciente de meu papel. Achei que não veria mais no meu encalço. Um escravo africano contou ao capitão de um navio português sobre um homem branco que desceu de um galeão espanhol e ganhou a selva. Quando soube disso, contratei o navio, pagando o capitão para trazer-me até aqui. Monsieur, eu admiro por sua determinação, mas você tem que me admirar também. Sozinho cheguei até esta vila e, sozinho entre tantos selvagens e canibais, eu, com um leve conhecimento de língua aprendida com um escravo a bordo, ganhei a confiança do rei Songa e suplantei aquele mascarado Nilonga. Sou um homem mais corajoso que você, monsieur, pois não tenho um navio para o qual me retirar, e você ainda tem um à sua espera. Admiro sua coragem, disse Kay, mas você se satisfaz por reinar entre canibais. Você é a alma mais negra dentre todos. Pretendo retornar ao meu próprio povo após matá-lo. Sua confiança seria admirável se não fosse divertida. Gulka, Ho! Um negro gigante se colocou entre ambos. Ele era o maior homem que Kane havia visto em sua vida, embora se movesse com leveza e agilidade. Seus braços e pernas eram grossos como árvores, com músculos maciços e sinuosos que ondulavam a cada movimento. Sua cabeça animalesca, escorada entre ombros colossais, era enorme, e as grandes mãos escuras pareciam garras poderosas. Fronte inclinada acima dos olhos bestiais, nariz achatado e lábios grossos e vermelhos completavam aquela figura de primitiva selvageria. Este é Gulka, o matador de gorilas, disse Leloup. Foi ele quem o nocauteou no meio da trilha. Você mesmo é um felino, monsieur, mas tem sido vigiado por muitos olhos desde que seu navio foi avistado. A não ser que tivesse todas as capacidades de um leopardo, jamais teria visto ou escutado Gulka. Ele caça as feras mais terríveis e habilidosas das florestas nativas, por toda a região norte. Bestas que caminham como homens, como aquela que ele matou alguns dias atrás. Kane, seguindo os dedos de Leloup, avistou uma curiosa carcaça parecida com um homem, pendendo das vigas do teto de uma cabana. Uma extremidade dentada trespassava o corpo da coisa, mantendo-a lá. Kane mal podia distinguir suas características à luz tênue do fogo, mas havia uma estranha semelhança humana naquela coisa peluda e hedionda. Uma fêmea de gorila que Gulka matou e trouxe ao nosso esconderijo, esclareceu Leloup. O gigante negro aproximou-se de Kane e olhou dentro dos olhos do homem branco. Kane devolveu o olhar de forma ameaçadora e, então, o negro mirou o chão mal-humorado e recuou alguns passos. A expressão feroz do puritano apunhalou a alma do matador de gorilas, que, pela primeira vez na sua vida, sentiu medo. Para dissipá-lo, Gulka lançou um olhar desafiador à sua volta e, com inesperada selvageria, golpeou o próprio peito colossal ressonantemente. Sorriu cavernoso e flexionou os poderosos braços. Ninguém falou nada. A cena foi primordialmente bestial, e os demais, que eram mais desenvolvidos, observaram tudo com sentimentos diversos de espanto, tolerância ou desprezo. Gulka mirou Kane furtivamente para ver se o homem branco ainda o encarava. Então, com um repentino rugido, mergulhou para frente e arrastou um homem para o semicírculo. Enquanto a vítima tremia e implorava por misericórdia,
o gigante o arremessou sobre o altar bruto, diante do ídolo sombrio. Uma lança se ergueu e afundou em seu peito, cessando os guinchos. O deus negro contemplava o morto. Suas feições monstruosas pareciam lúbricas à luz do fogo, enquanto ele sorvia o líquido de uma taça. Estaria o deus negro satisfeito com o gole, com o sacrifício? Gulka virou-se e parou diante de Cain, exibindo a lança ensanguentada diante do rosto do homem branco. Leloup riu. Então, de repente, Nilonga apareceu de lugar nenhum. Apenas ficou em pé ali, ao lado do poste onde Cain estava amarrado. Uma vida inteira estudando a arte da ilusão havia dado ao homem Juju um conhecimento altamente técnico de aparecer e desaparecer, mas, no final das contas, consistia apenas em cronometrar a atenção do público. Ele afastou Gulka para o lado com um grande gesto, e o homem gorila escapuliu, aparentemente para fugir do olhar de Nilonga. Com incrível rapidez, porém, retornou e golpeou o feiticeiro com um terrível tapa na cabeça. Nilonga caiu como um boi abatido e, em um instante, já havia sido agarrado e amarrado a um poste próximo a Cain. Um murmúrio elevou-se entre a multidão, que esmoreceu ao ver o rei Songa encará-la raivosamente. Leloup inclinou-se de seu trono e gargalhou de forma ruidosa. A trilha acaba aqui, Monsieur Galahad. Aquele tolo ancião achava que eu não sabia sobre suas tramóias. Escondido do lado de fora da cabana, escutei a interessante conversa que os dois tiveram. O deus negro precisa saber, Monsieur, mas eu persuadi Songa a queimar ambos. Isso será muito mais divertido, embora temo que tenhamos de renunciar ao banquete de costume. Por uma simples razão. Após acender as fogueiras sob seus pés, nem o próprio diabo poderá impedir que suas carcaças se tornem estruturas carbonizadas até o último osso. Songa gritou alguma ordem imperiosa e os negros vieram trazendo madeira, que empilharam aos pés de Nilonga e de Cain. O homem Juju havia recobrado a consciência e agora gritava algo em sua língua nativa. Novamente o murmúrio levantou-se em meio à multidão lôbrega. Songa rosnou algo em resposta. Cain observou a cena de forma quase impessoal. Em algum lugar de sua alma, profundezas primitivas turvas se remexiam, memórias de tempos idos, veladas nas brumas de eras perdidas. Já estivera ali antes, pensou Cain. Ele conhecia tudo aquilo. As chamas lúridas golpeando a noite escura, as faces bestiais em expectativa, e um deus, o deus negro, ali nas sombras. Sempre o deus negro à espreita. No passado, durante o alvorecer do mundo, ele conhecera os gritos, o cântico frenético dos adoradores, o discurso dos tambores berrantes, dos sacerdotes entoantes, o odor repelente, inflamado e onipenetrante do sangue recém-derramado. Tudo isso eu já conheci em algum lugar, em algum momento, pensou Cain. Agora sou o protagonista. Percebeu que alguém conversava com ele em meio ao rugido dos tambores, mas não havia notado que o batuque voltara a retumbar. O falante era Nilonga. Eu, poderoso homem Juju, observe agora, trabalho com minha magia. Songa! Sua voz se ergueu em um guincho que apaziguou o clamor dos tambores. Songa sorriu depois das palavras de Nilonga. O rufar dos tambores decaiu para uma sinistra monotonia, e Cain escutou Leloup falar. Nilonga diz que fará sua magia agora, tão ameaçadora que leva à morte dos incrédulos.
mas ela jamais foi feita diante da visão de homens vivos. É a inominável magia Juju. Observe atentamente, monsieur. É possível que espantemos. Le Loup riu sardonicamente. Um negro se inclinou, encostando uma tocha à madeira que cercava os pés de Cain. Pequenos jatos de chamas começaram a saltitar e se espalhar. O outro curvou-se para fazer o mesmo com Nilonga, mas hesitou. O feiticeiro se dobrou em suas amarras, com a cabeça despencada sobre o peito. Ele parecia morto. Le Loup praguejou. Demônios! O canalha está nos privando do prazer de vê-lo arder nas chamas? O guerreiro tocou o mago com cautela e disse algo em sua própria língua. Le Loup gargalhou. Ele morreu de medo. Um grande feiticeiro, Sua voz repentinamente desapareceu. Os tambores pararam como se os percussionistas tivessem morrido de súbito. O silêncio caiu como uma névoa sobre o vilarejo e, na quietude, Cain escutou apenas o estalar agudo das flamas, cujo calor ele começava a sentir. Todos os olhos voltaram-se para o morto sobre o altar. O cadáver se movia. Primeiro o espasmo de uma mão, seguido por um movimento a esmo de um braço e, em ato contínuo, contrações convulsivas se espalharam gradualmente por todo o corpo. Lentamente, com gestos cegos e incertos, o cadáver virou-se de lado e seus membros encontraram o chão. Então, horrífico, tal qual uma coisa nascendo, algo pavoroso e reptiliano explodindo as couraças da não existência, o corpo cambaleou e se endireitou, ficando de pé sobre pernas separadas e rigidamente apoiadas, enquanto os braços ainda faziam movimentos inúteis e infantis. Silêncio total, salvo a respiração ofegante de um homem em algum lugar, que soava alta na quietude. Pela primeira vez na vida, Cain observava um acontecimento de maneira inerte e sem fala. Para sua mente puritana, aquela era a mão de Satã manifesta. Le Loup, sentado em seu trono, com os olhos esbugalhados e a mão ainda meio levantada no gesto interrompido, congelou em silêncio após tal visão inacreditável. Songa, ao seu lado, com bocas e olhos abertos, mexia os dedos, fazendo curiosos movimentos espasmódicos sobre os braços do trono. Agora o cadáver estava ereto, vacilando sobre membros que eram como pernas de pau. O corpo inclinou-se para trás até que os olhos embaçados encararam diretamente a lua, que se levantava vermelha sobre a selva negra. A coisa cambaleou incerta diante de um amplo semicírculo, com os braços abertos que se agitavam grotescamente, buscando equilíbrio, até que se virou para mirar os dois tronos e o Deus Negro. Um galho em chamas aos pés de Cain estalou como o estrondo de um canhão no tenso silêncio. O horror jogou um pé à frente. Ele deu um passo vacilante e depois o outro. Então, com passos irregulares e autômatos, as pernas afastadas, o morto seguiu na direção de Le Loup e de Songa, que estavam sem fala, horrorizados, um de cada lado do Deus Negro. Ah! Veio o suspiro explosivo de algum lugar no meio do semicírculo, onde se ajoelhavam os adoradores fascinados pelo terror. O espectro sinistro seguiu em linha reta e, quando estava a 3 passos dos tronos, Le Loup enfrentou o medo pela primeira vez em sua vida sanguinária, aninhando-se em sua cadeira. Songa, com um esforço sobre-humano, rompeu as correntes invisíveis que o mantinham indefeso e,
rasgando a noite com um grito selvagem, ficou de pé com uma lança erguida e vociferou uma ameaça selvagem. Como a coisa pavorosa não deteve seu avanço, ele arremessou a arma com todo o poder de seus amplos músculos, e a ponta afiada irrompeu pelo peito do cadáver com um lacerar de carne e ossos. Mesmo assim, a coisa não parou nem por um instante, porque os mortos não morrem, e o rei Songa ficou congelado, de braços estendidos, tentando afastar aquele terror. Por um instante o tempo parou diante da luz do fogo saltitante e sob o luar misterioso, gravando a cena para sempre na mente dos que a observaram. Os olhos imutáveis do cadáver fitaram dentro das órbitas arregaladas de Songa, que refletiam todos os infernos do horror. Então, com um movimento indolente, os braços da coisa se ergueram, e duas mãos mortas caíram sobre os ombros de Songa. Ao primeiro toque, o rei pareceu se encolher e murchar, e deu um grito que assombraria os sonhos de todos os presentes, até o final dos tempos. Songa se amarrou e caiu no mesmo instante em que o morto cambaleou hirto e tombou com ele. Os dois permaneceram inertes aos pés do deus negro. Para a mente entorpecida de Cain, parecia que os grandes olhos inumanos do ídolo estavam fixos neles, com uma gargalhada terrível e silenciosa. No momento em que o rei caiu, um forte grito partiu dos negros e Cain, com uma claridade emprestada pelas profundezas do ódio à sua mente subconsciente, viu Leloupe pular de seu trono e desaparecer nas trevas. Então sua visão foi borrada por uma correria de figuras amedrontadas que passaram pelo espaço diante do deus. Pés jogaram de lado as brasas, desfazendo a fogueira, cujas chamas Cain até mesmo se esquecera, e mãos escuras o libertaram. Outros soltaram o feiticeiro e o deitaram no chão. Cain entendeu que os negros acreditavam que aquilo era trabalho de Nilonga, uma vingança terrível. Ele se inclinou e colocou a mão no ombro do feiticeiro. Não havia dúvida, estava morto com sua carne já gelada. O puritano olhou para os demais cadáveres. Songa estava morto também, e a coisa que o assassinara jazia agora sem moção. Cain começou a se levantar, mas então parou, pensando se estaria sonhando ou se, de fato, sentiria um súbito calor na pele que havia tocado. Com a mente titubeando, mais uma vez ele tocou o corpo do feiticeiro e, lentamente, sentiu um calor possuir os membros, e o sangue tornara a fluir pelas veias. Então, Nilonga abriu os olhos e fitou Cain, com a expressão vazia de um recém-nascido. O inglês o observou com arrepios na pele e viu aquele resplendor reptiliano retornar, enquanto os lábios do mago abriam um sorriso amplo. Nilonga sentou-se e um estranho cântico emergiu dos negros. Cain olhou à sua volta. Todos estavam se ajoelhando, oscilando os corpos para frente e para trás, e, em seus gritos, o puritano captou uma palavra, Nilonga, Nilonga, sendo repetida indefinidamente, como um refrão de adoração e temor. Quando o feiticeiro se levantou, todos caíram prostrados. Nilonga consentiu com a cabeça, mostrando-se satisfeito. Grande feiticeiro Juju sou eu, ele anunciou para Cain. Você vê? Meu espírito sai, mata Songa, retorna para mim. Grande magia, grande feiticeiro eu. Cain olhou de relance para o deus negro, espreitando nas sombras, e de volta para Nilonga, que agora abria seus braços em direção ao ídolo, como em uma invocação. Eu sou para sempre. Cain pensou ter ouvido seu ídolo dizer. Eu bebo, não importa quem governe, chefes, matadores, feiticeiros, eles passam como fantasmas dos mortos pela natureza cinzenta,
Eu permaneço, eu governo, sou a alma da selva, disse o Deus Negro. De repente, Kane deixou de vagar pelas névoas da ilusão. O homem branco, em que direção ele seguiu? Nilonga gritou algo. Um grupo de mãos negras apontou para um lado. De algum lugar, o florete de Kane retornou e lhe foi devolvido. As brumas haviam desaparecido. Mais uma vez ele era o vingador, o flagelo dos injustos. Com a velocidade vulcânica de um tigre, ele apanhou sua espada e partiu. Galhos e videiras golpeavam a face de Kane. O calor opressivo da noite tropical erguia-se como neblina ao seu redor. A lua, agora flutuando alta, iluminava a selva, delineava as sombras negras com seu brilho branco e modelava o chão da mata em desenhos grotescos. Kane não sabia se o homem que buscava estava à sua frente, mas galhos quebrados e arbustos pisoteados mostravam que alguém tomara aquele caminho. Alguém passara com pressa, sem parar para escolher o rumo. Kane seguiu esses sinais com determinação. Acreditando na justiça de sua vingança, ele não duvidou que os seres sombrios que governam os destinos dos homens finalmente o colocariam face a face com Leiloupe. Atrás dele, os tambores cresciam e diminuíam. Quantas histórias teriam para contar sobre aquela noite? O triunfo de Nilonga, a morte do Rei Negro, o destronar do homem com olho de leopardo e, ainda mais sombria, uma fábula a ser sussurrada em vibrações mais baixas, o inominável Juju. Teria ele sonhado? Kane se perguntava enquanto seguia em frente. Seria tudo parte de um sonho tenebroso? Havia visto um morto se levantar, matar e morrer novamente? Ele vira um homem ser assassinado e voltar à vida. Nilonga de fato enviara seu espírito, sua essência vital através do vácuo, dominando um cadáver para cumprir sua vontade? Sim, Nilonga morreu de verdade ali, amarrado ao poste de tortura, e aquele que jazia morto no altar se levantou e agiu como Nilonga teria feito se estivesse livre. Então, a força invisível que animava o morto desapareceu, e Nilonga viveu de novo. Sim, Kane pensou, ele tinha que admitir tal fato. Em algum lugar dos recessos sombrios da selva e do rio, Nilonga havia tropeçado no maior de todos os segredos, o segredo do controle da vida e da morte, e superado as algemas e limitações da pele. Como aquela sabedoria tenebrosa, nascida da escuridão e das sombras manchadas de sangue naquela noite terrível, poderia ter sido dada ao feiticeiro? Qual sacrifício haveria sido tão amável ao Deus Negro? Qual ritual tão monstruoso teria acontecido a ponto de fazê-lo ceder o conhecimento daquela magia? Quais jornadas impensadas e intemporais Nilonga teria empreendido ao decidir transferir seu ego e enviar seu espírito através de países nebulosos, alcançados somente pela morte? Há sabedoria nas sombras, cantavam os tambores. Sabedoria e magia. Mergulhe nas trevas em troca de sabedoria. Magia antiga esquiva-se sob a luz, mas nós lembramos das eras perdidas, sussurravam os tambores. Homens outrora sábios se tornaram tolos. É só se lembrar dos deuses feras, os deuses serpentes e deuses macacos, além daqueles inomináveis, os deuses negros, que bebem sangue e cujas vozes rugem através das colinas sinistras em meio a banquetes e luxúria. Os segredos da vida e da morte pertenciam a eles. Nós lembramos, cantaram os tambores. Kane os escutava em sua pressa,
mas a história que contavam aos guerreiros negros de chapéu sem penas, na região bem acima do rio, ele não conseguia traduzir. Falavam com ele à sua própria maneira. Era aquela linguagem mais profunda, a mais básica. O luar do céu azul iluminou seu caminho e permitiu uma visão clara quando partiu, até que em uma planície ele viu Leloupe parado. A lâmina prateada de Leloupe cintilou sobre a lua e ele estava com os ombros jogados para trás, com um antigo e desafiador sorriso ainda em seu rosto. Um longo caminho, monsieur, ele falou. Começou nas montanhas da França e termina nas selvas da África. Mas, enfim, cansei-me desse jogo, monsieur, e você morrerá. Não teria fugido do vilarejo se não fosse pela abominável feitiçaria de Nilonga, que abalou meus nervos, admito. Além disso, percebi que toda a tribo se voltaria contra mim. Kane avançou com cautela, perguntando-se sobre que resquício de cavalheirismo esquecido na alma do vilão havia feito com que se arriscasse de peito aberto. Ele suspeitava de alguma traição, mas seus olhos hábeis não conseguiam detectar nenhuma sombra de movimento em ambos os lados da planície. Monsieur, em guarda. A voz de Leloupe foi ríspida. É hora de terminarmos essa dança tola que rodou o mundo. Aqui estamos, sozinhos. Os duelistas estavam, agora, no raio de alcance um do outro. Leloupe parando no meio da sentença, mergulhou para a frente com a velocidade da luz, estocando viciosamente. Um homem mais lento teria morrido, mas Kane bloqueou os golpes e, com ímpeto, movimentou sua própria lâmina em uma faixa prateada que triscou a túnica de Leloupe, que se retraiu. Leloupe admitiu o fracasso de seu truque com uma gargalhada selvagem e investiu com velocidade de tirar o fôlego e a fúria de um tigre, criando um leque de aço ao seu redor. As lâminas colidiram em uma nova sequência de luta. Os dois espadachins eram como fogo e gelo, opostos. Leloupe lutava com selvageria, mas habilidosamente, sem deixar aberturas e aproveitando cada oportunidade. Ele era uma chama viva, recuando, saltitando, fintando, estocando, protegendo-se e golpeando. Ria como um selvagem, praguejando e amaldiçoando. A habilidade de Kane era friamente calculada e cintilante. Ele não desperdiçava movimentos, não fazia nada além do que fosse absolutamente necessário. Parecia devotar mais tempo e esforços em suas defesas do que Leloupe. Contudo, não havia hesitação em seu ataque e, quando disparava estocadas, seu florete era mais rápido que o bote de uma cobra. Havia pouca diferença de altura, de força e de alcance entre os homens. Leloupe era mais rápido por uma escassa margem, mas a habilidade de Kane chegava perto da perfeição. A esgrima de Leloupe era feroz e dinâmica, como o calor de uma fornalha. Kane era mais constante, um lutador menos instintivo e que raciocinava mais, embora ele também fosse um assassino natural, com a coordenação que somente alguém nascido para lutar possuiria. Atacar, bloquear, esquivar-se em um súbito turbilhão de lâminas. Leloupe disparou uma impetuosa gargalhada quando o sangue começou a escorrer de um corte no rosto de Kane. Como se a visão lhe despertasse uma fúria ainda maior, ele atacou tal qual a fera que lhe emprestara o nome. Kane foi forçado a recuar diante daquela ofensiva que cobiçava seu sangue, mas sua expressão não se alterou. Os minutos voaram
e o clangor nas colisões de aço não diminuía. Ambos estavam no centro da planície, Leloupe intocado, e as vestes de Caine vermelhas de sangue que jorrava das feridas na bochecha, no peito, no braço e na coxa. Leloupe sorria feroz e zombava à luz do luar, mas passava a ter dúvidas. Seu fôlego começava a se tornar um ligeiro sibilo, e o braço encetou o cansaço. Quem era aquele homem de aço e de gelo que nunca parecia se enfraquecer? Leloupe sabia que os ferimentos infligidos a Caine não eram profundos, mas, ainda assim, o fluxo constante de sangue deveria ter minado parte das forças e velocidade do homem àquela altura. Mas se Caine sentia suas forças declinarem, não demonstrava. Suas feições concentradas não mudavam, e ele pressionava a luta com a mesma fúria glacial do começo. Leloupe sentiu sua disposição esmorecer e, em um último desesperado esforço, mobilizou toda a sua força e fúria em um único mergulho. Um ataque súbito e inesperado, selvagem e veloz demais para os olhos acompanharem. Um rompante dinâmico de rapidez e cólera que nenhum homem poderia ter suportado. Pela primeira vez, Solomon Caine cambaleou ao sentir o aço frio lacerar seu corpo. Recuou e Leloupe, com um grito selvagem, investiu contra ele, com sua espada avermelhada livre e provocações ofegantes nos lábios. A espada de Caine, retraída por força do desespero, encontrou Leloupe em pleno ar. Encontrou, conteve e deu um rodopio. O grito de triunfo de Leloupe morreu em seus lábios quando a espada voou de suas mãos em um silvo. Por um instante fugaz ele parou, de braços abertos como um crucifixo, e Caine escutou sua gargalhada selvagem e zombeteira ressoar pela última vez. O florete do inglês desenhou uma linha prateada ao ar. De longe veio o ribombar de tambores. Caine limpou mecanicamente a espada em suas vestes esfarrapadas. A trilha terminava ali, e ele tomou consciência de um estranho sentimento de futilidade. Sempre sentia aquilo após matar o inimigo. De alguma maneira, sempre parecia que nenhum bem verdadeiro havia sido feito, como se o inimigo tivesse, afinal, escapado de sua justa vingança. O inglês, encolhendo os ombros, voltou sua atenção para os ferimentos de seu corpo. Agora, passado o calor da batalha, começou a sentir a fraqueza e exaustão devido à perda de sangue. Aquele último golpe havia passado perto. Se ele não evitasse ser atingido em cheio com uma torcida de corpo, a lâmina do rival o teria transfixado. Da forma como foi, a espada atingiu de soslaio suas costelas e afundou nos músculos atrás das escápulas, causando uma ferida longa, mas superficial. Caine olhou ao seu redor e viu que um pequeno córrego corria pela clareira na lateral mais distante. Ali ele cometeu um erro, o único daquele tipo em toda a sua vida. Talvez estivesse aturdido por causa da perda de sangue, ou ainda espantado por causa dos estranhos acontecimentos daquela noite. De qualquer maneira, ele deixou seu florete no chão e caminhou desarmado até a água. Lavou seus ferimentos e fez curativos da melhor forma que conseguiu, usando tiras feitas de sua própria roupa. Então, quando se levantou, prestes a refazer seus passos entre as árvores da clareira, voltando por onde havia vindo, algo chamou sua atenção. Uma enorme figura saiu da selva, e Caine reconheceu sua perdição. Era Gulka, o matador de gorilas. Caine lembrou-se de não ter visto o negro entre aqueles que prestaram homenagens a Nilonga.
Como o inglês poderia compreender o ódio e a astúcia contidos naquele crânio crepuscular e enviesado que levaram o gigante a escapar da vingança da sua tribo, apenas para caçar o único homem que ele já chegou a temer? O Deus Negro foi gentil com seu neófito, guiando-o até sua vítima indefesa e desarmada. Agora Gulka poderia matá-lo lentamente, em vez de, como no ataque de um leopardo, golpeá-lo de forma fatal, silenciosa e repentina como havia planejado. Um amplo sorriso rasgou a face do gigante negro, e ele emudeceu os lábios. Caine, observando, pesava fria e deliberadamente as suas chances. Gulka já havia visto o florete, mais próximo dele do que de Caine. O inglês sabia que não teria chance de vencer uma repentina corrida até sua espada. Por isso, um ódio lento e mortal surgiu dentro dele. A fúria dos indefesos. O sangue se agitou nas têmporas e seus olhos queimaram como uma terrível luz, enquanto observava o adversário. Seus dedos se abriram e fecharam como garras. Eram fortes aquelas mãos. Homens já haviam morrido sob sua enganadura. Até mesmo um pescoço rotundo, como o de Gulka, duro como um pilar, quebraria como um galho podre naquelas mãos. Contudo, uma onda de fraqueza mostrou a futilidade daqueles pensamentos. Mesmo se a luz da lua não tivesse brilhado na lança que Gulka trazia em suas mãos, Caine não poderia sequer ter fugido, caso tivesse a intenção de fazê-lo. E ele jamais correria de inimigo algum. O matador de gorilas moveu-se na planície. Maciço e terrível, ele era a personificação da primitiva Era da Pedra. Abriu a bocarra, um antro profundo e vermelho, portando-se com a arrogância altiva da poderosa selvageria. Caine ficou tenso, porque só havia uma maneira de a luta acabar. Esforçou-se para reagrupar suas forças minguadas. Era inútil. Havia perdido sangue demais. Ao menos encontraria a morte de pé. De algum modo, enrijeceu os joelhos bambos e ficou ereto, embora a planície tremulasse diante dele em ondas incertas, e a luz do luar se tornasse bruma rubra, no meio da qual ele divisava turvamente a aproximação do gigante negro. Caine inclinou-se e o próprio esforço fez seu rosto arfar. Apanhou água nas mãos em forma de concha e molhou o rosto. Isso o reviveu, e ele se endireitou, esperando que Gulka o atacasse e acabasse com aquilo tudo antes que sua fraqueza o levasse ao chão. Gulka ocupava o centro da planície, movendo-se com o caminhar lento e suave de um grande felino, espreitando sua vítima. Não estava com pressa alguma para consumar seu propósito. Queria brincar com sua vítima, ver o medo chegar àqueles olhos austeros que o haviam feito olhar para baixo, mesmo quando o dono de tais olhos estava amarrado a um poste. Queria matá-lo, enfim, esquartejá-lo lentamente, saciando ao máximo a sua sede de sangue e tortura. Então, de repente, ele parou, virou-se devagar, olhando para o lado oposto da planície. Caine, confuso, seguiu o olhar do outro. A princípio percebeu uma silhueta mais escura entre as sombras da selva. De início não houve movimento ou som, mas Caine soube instintivamente que alguma terrível ameaça espreitava nas trevas que mascaravam e se fundiam às árvores mudas. Um taciturno horror se aninhava ali, e Caine sentiu como se, no meio daquela sombra monstruosa, olhos inumanos secassem sua alma. Ao mesmo tempo, teve a fantástica sensação de que aqueles olhos não estavam direcionados para ele. O puritano olhou de volta para o matador de gorilas. Gulka aparentemente se esquecera de Caine. Permanecia meio agachado com a lança erguida, olhos fixos na escuridão. O puritano continuou a assistir.
Agora havia movimento nas sombras. Elas mesclavam-se fantasticamente e moviam-se para fora da mata fechada, ganhando a planície. Kane piscou. Aquela seria a ilusão que precede a morte? A forma para a qual ele olhava era como a que já havia visto em terríveis pesadelos, quando as asas do sono o transportaram através das eras perdidas. No começo, Kane até pensou que fosse uma zombaria blasfema de um homem, pois um monstro andava ereto e era tão alto quanto um homem. Contudo, era mais largo e volumoso, como nenhum homem pode ser, e seus braços gigantes estavam pendurados quase na altura dos pés disformes. Então, a luz da lua caiu diretamente sobre o rosto bestial. A mente anestesiada de Kane pensou que a coisa fosse o Deus Negro, saindo das sombras, animado e sedento de sangue. Ao perceber todo o corpo coberto de pelos, lembrou-se da coisa parecida com um homem pendurada na viga do teto da cabana, lá no vilarejo. Ele olhou para Gulka. O gigante negro estava de frente para o mastodôntico gorila, com a lança em riste, e não demonstrava medo, mas sua mente lerda se perguntava qual milagre havia trazido aquela fera tão longe das suas selvas nativas. Havia uma terrível majestade nos movimentos do poderoso macaco à luz do luar. Ele estava mais próximo de Kane do que de Gulka, mas não parecia estar preocupado com o homem branco. Seus olhos ardentes e pequenos mantinham-se fixos em Gulka, com arrepiante intensidade. Ele avançou com passos curiosamente balançantes. Ao longe, os tambores sussurravam na noite, como um acompanhamento para aquele severo drama da Era da Pedra. O selvagem se ajoelhou no meio da planície, observando a fera que saía da mata com o olhar injetado de sangue, sedento de morte, e ficou frente a frente com uma coisa mais primitiva do que ele. Novamente, fantasmas de memórias sussurraram para Kane. Você já viu tais sinais antes, eles murmuravam, naqueles dias turvos do passado, quando fera e homem-fera batalhavam pela supremacia. Agachado, Gulka afastou-se do macaco em um semicírculo. Com a lança pronta e toda a sua habilidade, buscava enganar o gorila para obter uma morte rápida, pois jamais encontrara um monstro como aquele. Embora não tivesse medo, começou a ter dúvidas. O macaco não fez tentativa de espreitar ou de circular, apenas rumou diretamente contra Gulka. O negro que o encarava e o branco que assistia a cena não tinham como saber sobre o ódio brutal que guiara o monstro desde as colinas baixas cobertas de floresta do norte para seguir uma trilha de léguas atrás daquele que era flagelo de sua espécie, o assassino de sua parceira, cujo corpo jazia agora pendurado no teto de uma cabana do vilarejo da tribo. Ambos estavam próximos agora, fera e homem-fera, e, de repente, com um rugido capaz de fazer o chão tremer, o gorila atacou. Um grande braço peludo defletiu a estocada da lança, e o macaco agarrou o gigante. Houve um som esmigalhador, como se muitos galhos se partissem simultaneamente, e Gulka caiu no chão bruscamente, com braços, pernas e corpo retorcidos em posições estranhas, antinaturais. O símio ficou sobre ele por um instante, como uma estátua de triunfo primordial. Kane escutou os tambores murmurando ao longe. A alma da selva, a alma da selva. Essa frase apareceu em sua mente com reiteração monotônica. Ao se lembrar dos acontecimentos daquela noite, perguntou-se onde estarão os três que ocupavam o poder diante do Deus Negro. Lá no vilarejo, onde os tambores tocavam, estava Songa, o rei Songa, outrora senhor da vida e da morte. Agora um cadáver murcho, com a face tornada uma máscara de horror. Deitado de costas no meio da planície, estava aquele a quem Kane havia seguido por muitas léguas,
por terra e mar. E Gulka, o matador de gorilas, estava aos pés de seu assassino, quebrado afinal pela selvageria que o tornara um filho verdadeiro daquela terra sinistra, a qual, enfim, o sobrepujara. Entretanto, o Deus Negro ainda reinava, pensou Kane vertiginosamente, olhando de volta para as sombras daquele país escuro, sanguinário e bestial. Reinava e não se importava com quem vivia ou morria, contanto que tivesse o que beber. Kane observou o poderoso macaco, perguntando-se quanto tempo levaria antes que notasse sua presença e o atacasse. Mas o gorila não dava sequer evidência de tê-lo visto, tomado por alguma força obscura de vingança que o impulsionava. Curvou-se e ergueu o negro. Então seguiu preguiçosamente até a selva, com os membros flácidos de Gulka arrastados grotescamente. Ao chegar até as árvores, o macaco parou, girando sem esforço o corpo no ar, e arremessou o gigante para o alto entre os galhos. Houve um som dilacerante quando um dos membros foi arrancado do corpo após ser girado tão poderosamente, e o matador de gorilas ficou ali, morto e estraçalhado, pendurado hediondamente. O brilho da lua delineou o grande macaco que encarava sua vítima silenciosamente. Então, como uma sombra negra, ele fundiu-se à selva sem emitir som algum. Kane caminhou lentamente até o meio da planície e apanhou seu florete. O sangue parou de escorrer de suas feridas e, recobrando parte de suas forças, ele iniciou a caminhada de volta até a costa, onde o navio o aguardava. Ainda parou na beirada da planície para uma última olhadela, mirando o rosto de Leloup virado para cima, pálido sob o luar, e a silhueta destroçada de Gulka, deixada entre os galhos pelo capricho de uma fera, tal qual a gorila fêmea fora pendurada no vilarejo. Ao longe os tambores murmuravam: a sabedoria da nossa terra é antiga, a sabedoria da nossa terra é obscura, a quem servimos nós destruímos. Fuja se quiser viver, mas jamais esquecerá nosso canto. Nunca, nunca, cantaram os tambores. Kane virou-se para a trilha que levava à praia e ao navio que estava à sua espera. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo e acham que eu devo continuar fazendo, então podem sentar o florete no like. O Crônicas é o canal do Conan, do Bram McMorn, do Solomon Kane e do Howard. Então toda semana temos conteúdo sobre o universo de Howard. Portanto, cogite se inscrever. E você que sempre assiste aos vídeos e curte, você mesmo aí. Comenta aí o que você acha das histórias. Faça a sua observação e contribua com a sua opinião. E agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e ajudar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. E dá uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai gostar do conteúdo. E não esquece de deixar o comentário para interagir comigo. Pessoal, a gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!